Um Mundo Zumbi capítulo 71. Máximo vê os três zumbis. Os três zumbis rugiram e pularam na direção de Máximo ao mesmo tempo. Máximo, que estava pronto tudo isso enquanto também deu um pulo para o lado, evitando o primeiro movimento dos três zumbis. Máximo não esperou que o primeiro zumbi pousasse no chão. Máximo fez um contra-ataque ainda saltando. Seus cascos dianteiros pousaram e os cascos traseiros que ainda estavam no ar fizeram um súbito solavanco. Ele chutou o primeiro zumbi bem no peito. O corpo do zumbi voou para trás. Seu peito tinha uma cavidade. O corpo do zumbi atingiu uma das casas. Os escombros voaram para todos os lugares enquanto o corpo do zumbi foi incorporado profundamente. A perna traseira de Máximo, assim como os dois zumbis restantes, agora pousaram no chão. Antes que os dois zumbis pudessem reagir, Máximo já torcia o corpo para o lado. Sua cauda se ergueu no ar com a marreta. Bang! O corpo de um zumbi recuou alguns passos para trás quando seus braços cruzados foram atingidos pela pesada marreta. Máximo agora está enfrentando o zumbi restante com apenas 1 metro de distância entre eles. Máximo não perdeu mais tempo. Usando seus chifres, Máximo deu um salto frontal e deu um empurrão em direção ao zumbi. O zumbi viu o ataque chegando e cruzou o braço para se defender. Infelizmente para isso, Máximo estava agora mais forte do que nunca. Os chifres penetraram nos braços do zumbi até o peito. Máximo não parou por aí. Máximo já sabia que o zumbi não morreria com aquele tipo de ferimento. Em vez de retirar os chifres, Máximo atacou o enorme tronco da árvore. O corpo do zumbi é arrastado enquanto Máximo empurra em direção ao tronco da árvore. O enorme tronco da árvore só balançou um pouco quando as folhas caíram de cima. Bang! 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 O corpo do zumbi é esmagado como um ovo enquanto Máximo bate repetidamente no tronco da árvore. Mesmo que o apocalipse vírus dentro da cabeça do zumbi não esteja morto, com todos os seus membros quebrados, Máximo agora pode matá-lo facilmente. Máximo retirou seus chifres e o acertou pela última vez. Os chifres penetraram diretamente na cabeça do zumbi. O vírus do apocalipse agora está morto. Nele então recebeu um aviso do sistema informando que seu animal de estimação havia coletado um vírus do apocalipse de nível 1 graus. Com essa morte, 5 pontos de apocalipse foram adicionados ao seu saldo atual de pontos de apocalipse. Nele estava observando na linha lateral enquanto inspecionava as estatísticas dos zumbis com a ajuda do sistema. Nível 1 graus vírus do apocalipse, 7.1 Constituição, 7.1 Estado, vivo. Nível 1 graus vírus do apocalipse, 6.1 Constituição, 6.1 Situação, falecido. Nível 1 graus vírus do apocalipse, 6.4 Constituição, 6.4 Estado, vivo. Nilo disse mentalmente estatísticas para cada um dos zumbis e assumiu que mais forte é seu líder. Foi também quem cruzou o braço no último segundo para defender o ataque de marreta de Máximo. 3 zumbis de nível 1 se unindo para emboscar. Definitivamente há um líder zumbi por trás deles. Eles podem se entender? Estranho, pensou Nilo. O zumbi líder tem um corpo buff. Vestia uma regata amarela suja e um short de basquete com muitos buracos. O segundo zumbi mais forte era um zumbi feminino que usava uma jaqueta violeta. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo. Seu rosto tem um jato aterrorizante que veio da bochecha esquerda até o canto direito da boca. O zumbi já morto tem uma construção fina. Ele estava vestindo uma camisa laranja e jeans preto desgastado. Máximo, pet, estágio médio nível 1 grau Celsius araba mutado. Metalizion. Couro metalizado espesso. Pescoço blindado. Status, evoluído com sucesso para um animal de nível 1 graus no estágio intermediário. Adaptando-se às mudanças. Requisito de atualização, ainda não disponível. Depois de ver as estatísticas dos zumbis, Nile não está mais preocupado com a segurança de Máximo. Além disso, ele poderia simplesmente intervir se algo de errado acontecesse. Mas é improvável que isso ocorra. Nilo estava confiante nisso. A base de sua confiança veio do fato de que Máximo é agora um animal do estágio médio nível 1 graus. Afinal de contas, um animal de nível 1 de estágio médio tem a força equivalente a 7,01 até 9,0. Máximo tinha acabado de evoluir ontem. Seus pontos de estatísticas estão provavelmente em 7,01 a 9,0 agora. Nilo contemplou enquanto observava a batalha. Atualmente, Máximo tem a vantagem.
Já havia matado um dos 3 zumbis. Nilo observou que com as proezas de luta de Máximo agora, matar os 2 zumbis restantes não será um problema. Além da força bruta de Máximo, ele também tem a marreta como arma secundária. O zumbi que foi atingido com as patas traseiras de Máximo agora tem um buraco profundo esculpido em seu peito. O zumbi ainda pode mover seu corpo, mas infelizmente, sua capacidade de luta foi prejudicada por causa disso. Máximo não apressou a batalha e demorou para matá-los. A batalha anterior de 3 contra 1 havia agora se reduzido a 1,5 contra 1. Em meio à batalha, Nilo percebeu que Máximo também está melhorando aos poucos. Máximo não agiu precipitadamente e esperou a oportunidade certa para fazer um movimento matador. Depois de mais de 1 minuto desviando, chutando e investindo, Máximo finalmente viu uma oportunidade quando o zumbi que tem uma cavidade no peito de repente tossiu uma enorme quantidade de sangue. Ele baixou a guarda acidentalmente por causa disso. Máximo não desperdiçou a oportunidade enquanto girava seu corpo 360 graus de forma explosiva. Máximo usou o impulso que veio da rotação para alimentar seu ataque assassino. Bang! Espirrar. Um som estrondoso de algo sendo atingido ecoou no ar, seguido por um respingo. O ataque de marreta que Máximo preparou atinge diretamente a cabeça do zumbi. Com o impulso que veio da rotação, o ataque foi mais forte do que o primeiro ataque que recebeu no peito. A cabeça do zumbi estourou como um balão enquanto sangue e matéria cinzenta respingavam nos arredores. Nilo acenou com a cabeça em aprovação ao receber um prompt do sistema junto com a adição de outro ponto 5 do Apocalipse em seu equilíbrio. O zumbi restante, que é o mais forte dos 3, viu uma oportunidade quando Máximo ainda estava girando seu corpo. Ele se apoiou na cabeça de Máximo e imediatamente fez uma pose para um soco. Ele olhou para Máximo arrogantemente com um de seus globos oculares saindo do buraco. Ao contrário de antes, Máximo não se acovardou e olhou para o zumbi desafiadoramente. O soco do zumbi acertou e a armadura do pescoço de Máximo foi atingida. Bang! Um estrondo alto e metálico ecoou quando a cabeça de Máximo foi inclinada para o lado por causa do impacto. O zumbi parece surpreso que seu poderoso ataque só poderia mover a cabeça do caraba um pouco. Máximo se recuperou do impacto e olhou para o zumbi com arrogância e vingança. A boca de Máximo formou um sorriso enquanto ele olhava para o zumbi. O zumbi recuou imediatamente após perceber que Máximo era mais forte. Máximo olhou para o zumbi de brincadeira. Embora o zumbi não tenha uma lesão visível, Máximo na verdade quebrou uma das costelas do zumbi mais cedo com um golpe da marreta. Com isso e alguns outros ferimentos leves, a velocidade do zumbi definitivamente diminuiu muito. Foi também por esse mesmo motivo que Máximo se atreveu a levar o soco do zumbi de frente. Quando o zumbi recuou apressadamente, de repente viu Nilo com o canto dos olhos. Depois de ver o pequeno humano de pé ao lado, o zumbi instantaneamente muda de direção, planejando atacar Nilo. Máximo viu a mudança repentina e se assustou. Como animal de estimação de Nilo, a principal missão de Máximo era fazer o possível para não pôr em perigo a vida de Nilo. Foi também a razão pela qual Máximo se ofereceu para lutar contra os 3 zumbis. Máximo ficou furioso quando começou a correr loucamente em direção ao zumbi líder do nível 1 graus. O zumbi não parou de agir, ficou ainda mais motivado ao ver o olhar preocupado de Máximo. Infelizmente, quão burro pode ser um zumbi? Não percebeu que a ovelha que queria devorar era um lobo o tempo todo. Nilo esperava que um zumbi pudesse correr ou escapar no meio da batalha. Nilo decidiu não embainhar sua katana. Em vez disso, ele a usou como suporte como uma bengala. Vendo o zumbi chegando, Nilo não pôde deixar de se lembrar de um certo filme que ele havia assistido antes. O filme é sobre um grupo de pecadores formado pelo governo para executar uma missão suicida. Felizmente, eles sobreviveram até o fim e voltaram triunfantes. A ação do zumbi agora é definitivamente a mesma daquelas pessoas no filme. Suicídio. Mas ao contrário das pessoas do filme, o zumbi não poderá retornar em triunfo. Shane. Nilo agora estava segurando a katana da libertação na diagonal. Gotas de sangue escuro deslizaram da ponta da katana. O corpo do zumbi que ainda corria em direção ao Nilo parou de repente. Ele deu outro passo quando seu corpo começou a cair no chão. Quando o corpo do zumbi caiu no chão, uma parte da cabeça do zumbi de repente se separou do resto.
Com um movimento limpo e rápido, Nilo agiliza a cabeça do zumbi usando a afiada katana da libertação instantaneamente. Mundo Zumbi capítulo 72. Zumbi gorila Máximo roçava afetuosamente o pescoço no braço de Nilo. Máximo fez isso como um pedido de desculpas pelo mal que fez antes. Máximo não matou o zumbi imediatamente e apenas o encarou de brincadeira. Essa negligência fez com que o zumbi tivesse a oportunidade de escapar. Felizmente para Máximo, Nilo é bastante forte. Um mero zumbi de nível 1 grau Celsius ou uma constituição de 7,1 não pode mais perturbar Nilo. Se fosse qualquer outra pessoa, Máximo já poderia ter morrido de arrependimento. Nilo deu um tapinha e acariciou o pescoço de Máximo. Boa luta, Max. Só tome cuidado da próxima vez. Máximo assentiu ansiosamente enquanto abanava o rabo com a marreta nele. Nilo embarcou nas costas de Máximo depois de um tempo. Ele tem um bom pressentimento sobre esta vila. Já existem 3 zumbis nível 1 graus logo na entrada. Quanto mais no centro. Nilo e Máximo circularam pela periferia da vila primeiro antes de caminharem em direção ao centro onde a prefeitura está localizada. Eles conseguiram matar mais 2 zumbis de nível 1 graus depois de circular pela periferia da vila. Seguiram então para a parte interior da aldeia onde se encontra a Câmara Municipal. Eles já mataram 5 zumbis de nível 1 graus apenas na área externa. A parte interna também deve ter o mesmo ou mais número de zumbis de nível 1 graus em comparação com a área externa. E, de fato, depois de um minuto, eles já encontraram um zumbi. Era na verdade um animal zumbi. Um gorila estava bem no meio da estrada, bloqueando o caminho de Nilo e Máximo. Seu peito tem vários buracos como feridas nele. O sangue que está fluindo da ferida já secou. Nilo assumiu que os ferimentos eram de balas e deve ter acontecido entre 1 ou 2 meses atrás. A princípio, Nilo pensou que este gorila zumbi era do mesmo grupo de animais de estimação zumbis que ele queria escapar ontem. Ele se assustou e inspecionou seus arredores apressadamente, usando o mapa. Felizmente, o mapa do sistema tem apenas um ponto vermelho, indicando que era o ponto vermelho e o zumbi gorila que está bloqueando o caminho é o mesmo. No mapa, Nilo notou que há um lugar rotulado como Minizou na parte sul da vila. Nilo dá um suspiro de alívio depois de ver isso. Isso significa que o zumbi gorila veio daquele zoológico em particular e não do grupo de animais de estimação zumbis ontem. Era um Minizou, então Nilo assumiu que eles tinham apenas um pequeno número de animais nele. Nilo não se preocupou muito com isso, mas mesmo assim decidiu visitar aquele lugar mais tarde. O zumbi gorila bloqueando seu caminho é mais importante por enquanto. O zumbi gorila estava no meio, bloqueando arrogantemente seu caminho. O zumbi gorila parece estar orgulhoso de sua construção. É protuberante braço, músculos e peito saliente é aparente mesmo à distância. Encarou Nilo e Máximo como se fossem alguns animais humildes. O gorila zumbi bufou e bateu em seu peito saliente enquanto rugia. Depois de fazer a rotina, disparou em direção a Nilo e Máximo de 4. Quando o gorila chegou perto deles, imediatamente fez uma postura de soco enquanto pulava no ar. Estrondo. Máximo saltou para o lado, evitando o ataque frontal do zumbi. Detritos voaram por toda parte enquanto o chão rachava por causa do ataque do zumbi gorila. Um pequeno terremoto aconteceu com o punho do zumbi gorila como centro. Nilo já havia inspecionado as estatísticas do zumbi gorila, e ele tem impressionantes 8,4 pontos para sua constituição e nível de vírus do apocalipse. Tem uma razão para ser arrogante. Infelizmente, decidiu enfrentar Nilo. Nilo poderia facilmente matar esse zumbi gorila em um instante, mas foi contra isso. Nilo queria aproveitar esta oportunidade para aperfeiçoar sua coordenação com Máximo. Nilo ordenou que Máximo saltasse para o lado para evitar o ataque do zumbi gorila. Máximo havia acabado de evoluir para um nível 1 do estágio intermediário há pouco tempo. Ele não poderia suportar os ataques de 8,4 do zumbi por enquanto. Depois que Máximo saltou para o lado, o zumbi gorila bate no peito novamente com raiva depois de saber que seu ataque falhou. Nilo não desperdiçou a oportunidade. Usando a ponta da katana da libertação, Nilo cutucou a nádega vermelha escura do gorila. O gorila irritado de repente se acalmou e uma expressão de satisfação apareceu em seu rosto. Foi estranho, mas Nilo ignora pensando que era um efeito colateral da katana da libertação. O zumbi gorila se recuperou e ficou com raiva novamente.
Ele girou seu corpo junto com um gancho de esquerda vindo em direção ao rosto de Nile. Máximo saltou para trás e o gancho de esquerda não atingiu nada além do ar. Usando a katana da libertação, Nile cortou um dedo do punho do gorila. O zumbi gorila nem vacilou com isso. Ele retirou o punho esquerdo e começou a socar com a mão direita desta vez. Máximo sempre saltará para o lado ou para trás, tudo de acordo com as instruções de Nilo. Cada vez que saltava, um dedo voava no ar. Esse cenário se repetiu até que Nilo não tivesse mais dedos de zumbi gorila para cortar, além do que estava em seu pé. A coordenação de Nilo e Máximo agora se tornou muito melhor. Nilo ficou bastante entediado com o soco repetitivo que veio do zumbi gorila, por isso decidiu terminar a batalha já. O zumbi gorila fez uma luta desesperada quando sua cabeça foi cortada ao meio na diagonal. As únicas características dignas de nota do zumbi gorila eram sua atitude arrogante, bem como os braços alargados e seu peito robusto. O sistema já havia coletado o vírus do apocalipse nível 1 graus dentro da cabeça do gorila. Nilo e Máximo imediatamente deixaram a vizinhança depois de matar o zumbi. Máximo marchou diretamente para o centro desta vez conforme as instruções de Nilo. Não há necessidade de perder tempo na periferia da vila por enquanto. Após a batalha contra o zumbi gorila, Nilo queria visitar o mini zoológico o mais rápido possível. Nilo segurou as rédeas com força enquanto os cascos de Máximo continuavam ecoando no ar. Depois de um tempo, Nilo viu a prefeitura da Vila Anjinha à distância. As paredes do Village Hall estão cheias de pequenos e grandes buracos. Era como se tivesse acabado de sair de uma guerra mundial. Nilo assumiu que isso foi causado pelos sobreviventes humanos lutando contra os zumbis 1 ou 2 meses atrás. Esta foi a primeira vez que Nilo viu uma área como esta, uma área onde uma batalha feroz ocorreu. Seus traços são bastante aparentes também. Trepadeiras grossas também começaram a brotar e se espalhar em direção às janelas quebradas e paredes do Barangay Hall. Nilo e Máximo circularam um pouco pelo Village Hall. Depois de um tempo, Nilo não viu nenhum zumbi ou sobrevivente humano por perto. Nilo não se surpreende com isso, pois já havia antecipado que não havia mais nenhum sobrevivente humano que ainda permanecesse aqui depois de 2 meses. Eles estão mortos ou já se mudaram para outro local. Baseado apenas na área externa da vila, ele já encontrou 5 zumbis de nível 1 graus. Ele assumiu que há mais na área interna, o que significa que os sobreviventes humanos terão dificuldade em sobreviver neste tipo de lugar. A menos que eles tenham um poderoso humano evoluído que tenha a mesma força ou até mais forte que o Nilo. O Village Hall é onde os sobreviventes geralmente se reuniam com base no que Nilo havia encontrado até agora. Então, depois de ver o estado em que o Village Hall estava, ele assumiu que as chances de encontrar sobreviventes neste village são pequenas. Além disso, os sobreviventes já devem ter se mudado para a cidade de Dan. Afinal, aquele lugar ficava a apenas 2 aldeias daqui. Nilo e Máximo chegaram ao Minnesota depois de um tempo. Ele propositalmente deixou Máximo desacelerar, pois queria inspecionar o local por onde passavam mais a fundo. Com base em sua observação, as casas e prédios ao redor já começaram a ser consumidos por trepadeiras e árvores mutantes. Ele calculou que este não é o caso do barangay anterior. Se essas trepadeiras e árvores mutantes começaram a brotar há alguns dias, então sua taxa de crescimento é definitivamente aterrorizante. Se tudo que ele assumiu é realmente verdade, Nilo imaginou que em alguns dias ela não verá mais nenhuma infraestrutura intacta feita pelo homem em lugar nenhum. Todos eles serão engolidos por essas trepadeiras e árvores mutantes mais cedo ou mais tarde. Bem, não tem a ver com o Nilo. Então Nilo ignora. Enquanto houver zumbis para matar, o ambiente não importa para Nilo. HCK, ele poderia até usá-lo para sua vantagem. Nilo permite que Máximo se aproxime da entrada do mini zoológico. Os portões e a cerca do mini zoo já estão em ruínas, então em todos os lugares há uma entrada. Máximo salta sobre detritos de metal enferrujados. No mapa do sistema, Nilo viu que eles erraram oficialmente. Entraram ilegalmente nas instalações do mini zoológico. Uma casa de guarda em ruínas encontra seus olhos quando eles pousam. Na parede quebrada da guarita, havia um cadáver sem cabeça encostado nela. Com base no uniforme, nada a surpreender, era um guarda masculino. Parece que alguém ou alguma coisa esmagou a cabeça do guarda na parede. A cabeça do guarda já havia sido reduzida a uma pasta de carne, e só restam vestígios de sangue seco na parede e no uniforme do guarda.
Na mão esquerda do guarda sem cabeça estava um revólver que já estava levemente corroído por causa da ferrugem alaranjada. Mundo Zumbi capítulo 73. Luta no Minnesota. Nilo sai de Maximo. Ele queria inspecionar o cadáver do guarda sem cabeça de perto. Para a cabeça ser esmagada tanto, significa que há uma entidade bastante forte dentro deste mini zoológico. Ou talvez tenha havido um. O pescoço do guarda sem cabeça foi mutilado. Algumas larvas mutantes se contorceram dentro do pescoço mutilado. Na área na parte de trás do guarda sem cabeça deveria ser cabeça. Há uma parede que tem um amassado profundo nela. A partir disso, Nili pode confirmar que foi definitivamente uma força bruta pura que esmagou a cabeça do guarda. Nilo se levantou e veio em direção à área interna do mini zoológico. Lá, ele viu um monte de metal enferrujado que agia como barreira para um poço oco abaixo. A barreira de metal enferrujado tinha muitas peças dobradas e torcidas. A área dobrada e torcida formava uma abertura circular que levava abaixo. Nilo usou essa área para entrar na jaula. Nilo precisa pular de um pequeno penhasco para ir para a gaiola abaixo. No canto da jaula, Nilo viu uma ilustração de um bando de gorilas. Com isso, Nilo confirmou que o gorila anterior deve ter vindo daqui. Quando Nilo circulou ao redor da jaula, ele viu 4 corpos de gorilas mortos perto da fonte de água da jaula. Nilo sentiu incompreensão e saiu da área imediatamente, usando o mesmo buraco que usou antes. Parece que o gorila que eles conheceram antes havia consumido seus irmãos depois de se tornar um zumbi. Nilo também concluiu que o gorila deve ser aquele que esmagou a cabeça daquele guarda no esquecimento. Isso explica os ferimentos de bala do zumbi gorila também, deve ter vindo do revólver do guarda. Máximo estava esperando do lado de fora da jaula, e quando Máximo viu que Nilo voltou, seus olhos brilharam de alegria enquanto sua língua estava para fora como um cachorro e seu rabo com a marreta nele continuava abanando alegremente. Nilo deu um tapinha e acariciou a testa de Máximo. Máximo gostou muito. Ele até fechou os olhos em satisfação. Já era quase meio-dia, mas Nilo ainda não sentia fome. Máximo parece ser o mesmo. Nilo sabia que esse era o efeito do café e do leite que eles bebiam mais cedo pela manhã. A descrição dizia que a pessoa que bebe o café ou leite não sentirá nenhuma forma de fome por um dia. Mas Nilo sabia que se realmente não comesse até a noite, ele se sentiria fraco. Embora não pudesse sentir fome por causa do efeito do café, era apenas uma sensação, afinal. Os sentimentos podem enganar. Nilo estava prestes a pegar alguns cocos do System Space para almoçar, mas de repente um rugido profundo soou na direção do centro do mini zoo. Ao ouvir isso, Nilo embarcou apressadamente nas costas do Máximo. Máximo sabia o que precisava fazer. Depois que Nilo embarcou em suas costas, Máximo instantaneamente se reforçou em direção ao centro do mini zoológico. Com a velocidade impressionante de Máximo, eles chegaram à área geral onde o rugido soou em um instante. Máximo desacelerou no cruzamento à frente, pois não sabia mais que direção tomar. A interseção é composta por 4 corredores que estão interligados entre si. Cada um dos 4 corredores parece originar ou apontar para uma direção cardinal. O corredor de onde vieram Nilo e Máximo fica na direção sul. No centro dos 4 corredores há uma enorme gaiola. Tem uma barra de metal enferrujada da espessura de um braço que atua como barreira. Parece uma gaiola, pois as barras de metal são arqueadas e conectadas no topo. Sua enorme porta está escancarada, pois as correntes enferrujadas e as fechaduras de metal parecem ter sido quebradas à força. No centro da gaiola parece uma mini floresta de algum tipo. Tem um mini rio, árvores e até formações rochosas dentro dele. Nilo pensou que aquele que está preso naquela jaula deve ser um animal selvagem exótico ou muito perigoso. Um leão ou talvez um urso. Nilo não sabia. Nilo estava prestes a identificar um local aleatoriamente. Felizmente, um rugido soou novamente desta vez. Nilo e Máximo sabiam que vinha da direção leste. Máximo sabia o que fazer e instantaneamente caminhou para aquela área. Quando eles chegaram, o que encontrou os olhos de Nilo e Máximo foi a batalha em andamento entre um enorme crocodilo e uma enorme cobra. O enorme crocodilo tem um denso número de espigões metalizados nas costas. Seu corpo é definitivamente de 7 a 9 metros de comprimento, incluindo sua cauda. Sua enorme mandíbula está mordendo o corpo de uma enorme cobra listrada de preto e branco. A cor da cobra listrada é uma mistura de preto e branco que forma um padrão estranho.
Tem alguns pontos vermelhos no topo da cabeça até a parte inferior da cabeça. A cobra tem um comprimento de pelo menos 13 metros. O corpo da cobra está enrolado no corpo do enorme crocodilo, enquanto suas presas metalizadas estão profundamente encaixadas na base da cauda do crocodilo. Rugido. O crocodilo solta um rugido de indignação enquanto a cobra assobia sua frustração. Além dos dois animais mutantes que estão lutando, há um corpo de um leão macho do tamanho de um carro não muito longe dos dois. O corpo do leão ainda estava se contorcendo. Era evidente que ainda estava vivo, mas sua vida já estava piscando. Mesmo um pouco de vento pode fazer o fogo da vela da vida do leão parar de queimar. Existem várias marcas de mordida no corpo do leão macho, presas ou mordidas na mandíbula são bastante visíveis, pois o sangue continua jorrando delas. A qualquer minuto o leão certamente morrerá. Nilo e Máximo ficaram parados observando do lado de fora em silêncio. Isso não tem nada a ver com eles. Nilo não tem planos para ajudar nenhum dos três. Embora tenha a capacidade de ajudar, Nilo não o fará. Ele não sabia o que havia causado a briga. Eram todos animais mutantes lutando entre si. Se eles estivessem lutando contra um zumbi, Nilo poderia oferecer ajuda dependendo das circunstâncias. Além disso, ele não sabe se eles irão atacá-la de repente quando ele decidir detê-los. Nilo poderia entender que os três são animais selvagens para começar, no entanto. Portanto, caçar outros animais deve ser sua única maneira de ficar mais forte. Nilo não sabia se eles também haviam se convertido em um metalariano, assim como o Máximo. Mas, ele sabe que eles ainda são carnívoros, mas quem diria que eles são comedores duplos como o Máximo que come metais e plantas ao mesmo tempo. Sem números, metalariano. Assim como vegetariano e metatariano. Tudo bem, eu sei que não é engraçado, então me diga um nome apropriado para isso. Nilo decidiu não se tornar muito intrometido novamente. Ele sabia que isso só lhe custaria mais problemas. Discreta. Discreta. Nilo pensou enquanto fazia um sinal de emoji ok dentro de sua cabeça. Os três lutadores ainda não haviam notado Nilo e Máximo à margem. Eles estão bastante focados em sua própria batalha. É luta. Nilo salta das costas do Máximo. Nilo acariciou a barriga de Máximo de brincadeira. Máximo soltou um nu surpreso, mas gostou da experiência depois de um tempo. Máximo gostou da experiência que tem até a ousadia de deitar e relaxar. Nilo sorriu depois de ver Máximo deitar. Nilo então parou suas ações e sentou-se ao lado da barriga de Máximo. Nilo recostou-se e usou a barriga macia e gorda de Máximo como travesseiro. Nilo vasculhou a System Food Store e comprou 2 conjuntos de alimentos. Um para ele e outro para Máximo. A comida de Nilo é uma tigela de arroz frito que lhe custa 5 pontos de apocalipse. O arroz frito tem a função de regeneração de energia aprimorada. A comida de Máximo é uma fruta-pão mutante. O sistema coloca um texto recomendado ao lado do nome desta fruta antes quando ele navega pela seção Alimentos do sistema para animais de estimação. Nilo confiou na recomendação do sistema e comprou uma fruta-pão do tamanho de uma bola. A fruta-pão também lhe custou 5 pontos de apocalipse. Nilo entregou a fruta-pão ao Máximo, que Máximo aceitou com prazer. Depois que Máximo recebeu a fruta-pão, ele imediatamente engoliu a fruta como se tivesse medo de que Nilo também quisesse uma parte dela. Nilo balançou a cabeça levemente enquanto reunia sua atenção novamente para a luta. Desta vez, Nilo estava comendo seu arroz alegremente enquanto apreciava o show. A batalha agora havia escalado a ponto de o crocodilo e a cobra terem pouco ou nenhuma energia. Com base na observação de Nilo, ele poderia adivinhar que a cobra e o crocodilo haviam se unido para derrotar o leão mutante em tamanho de carro. Depois de derrotar o leão, os dois devem ter discutido sobre quem será o único a trazer o troféu para casa. O resultado desse argumento é o show que estava passando na visão de Nilo agora. É o que Nilo tinha assumido. O crocodilo girou todo o corpo enquanto ainda mordia uma parte do corpo da cobra. Essa parte do corpo da cobra foi arrancada após o ataque rotativo do crocodilo. A cobra solta um silvo doloroso ao morder com força novamente a cauda do crocodilo com suas presas afiadas e metálicas em troca. A área ao redor da testa até a base da cauda do crocodilo havia mudado e se tornado quase como metal. A cobra só podia morder na área da base da cauda, pois era a parte que ainda não havia metalizado. A cobra continuou a morder repetidamente até que um pedaço de carne caiu da cauda do crocodilo.
A cauda do crocodilo quase foi cortada depois dos muitos buracos que a cobra fez. O mesmo poderia ser dito na parte inferior do corpo da cobra, também estava perto de ser separada de seu corpo real. A batalha durou um tempo antes que o leão morresse de perda de sangue. Seguiu-se então a cobra e depois o crocodilo pelo mesmo motivo. Nilo já havia terminado seu arroz frito há muito tempo. Em sua mão está uma garrafa de água doce que veio do sistema. Máximo já tinha lambido o balde de água que Nilo lhe dera mais cedo. Nilo gostou do show enquanto comia. Agora já está na hora dele procurar um zumbi e subir de nível graus. Mundo Zumbi capítulo 74. Quem você está tentando enganar? O caso de Máximo foi diferente do que está acontecendo agora. Primeiro, Máximo estava lutando contra um zumbi com sua vida em jogo. Em segundo lugar, Máximo implorou por sua ajuda. Terceiro, é que Nilo sabia que carabaus não são prejudiciais, pelo menos, antes do apocalipse. Os três animais mutantes estavam lutando por causa de sua ganância. Embora fosse sua natureza, Nilo não se via como o salvador de todos os outros. Além disso, eles já são considerados animais perigosos antes mesmo de sofrerem mutações devido ao apocalipse. Nilo se aproxima do corpo do leão mutante morto. Ele tira a katana e começa a raspar a juba do leão mutante. Sua juba foi a que sofreu mutação. Embora Nilo não soubesse que uso essa juba lhe traria, ele ainda decidiu armazená-la dentro do espaço de armazenamento. O espaço de armazenamento tinha muito espaço por enquanto, de qualquer maneira. Nilo pensou que as partes mutantes dos animais poderiam ser úteis no futuro. Ele fez o mesmo com as presas mutantes da cobra e com a pele mutante do crocodilo nas costas. De todos os três, Nilo não conseguiu ter uma ideia de onde usar a juba do leão mutante. A presa da cobra poderia ser usada como arma, enquanto a pele áspera do crocodilo nas costas poderia ser usada como armadura. Mas a juba? Nilo não tinha ideia de onde usá-lo. Um casaco de inverno talvez? Nilo arrancou cuidadosamente a presa da cobra usando a ponta da katana. Quem sabe se o veneno também sofreu mutação. Embora isso fosse improvável, porque se o veneno da cobra tivesse realmente sofrido uma mutação, o crocodilo poderia não durar tanto. Nilo decidiu jogar pelo seguro e cuidadosamente arrancou as presas mutantes da boca da cobra usando apenas a ponta da katana. As presas são pontiagudas e curvadas para dentro. Tinha quase um pé de comprimento. As duas presas mutantes eram um bom candidato para uma adaga. Nilo desenrolou o corpo da cobra do crocodilo. As costas da carapaça do crocodilo tinham espinhos crescendo como um porco-espinho. Esta também pode ser a razão pela qual a cobra não soltou seu corpo enrolado no crocodilo mais cedo. Não é que não tenha soltado o aperto no corpo do crocodilo, é que não conseguiu. Nilo percebeu que algo estava errado. Ele se levantou e assentiu em compreensão. Eu vejo. Nilo sorriu sob a máscara preta. Ele olhou para o leão mutante morto e disse mentalmente, Status, leão mutante de nível 1 do estágio intermediário graus Celsius rina metalizada macia escova de cauda metalizada a situação, falecido. Nilo então olhou para baixo e olhou para o corpo da cobra morta. Ele então disse mentalmente estatísticas, serpente de listras mutante de nível 1 graus do estágio inicial graus presa metalizada a escala metalizada, evoluindo, situação, falecido. Nilo acenou com a cabeça e colocou sua atenção no crocodilo. Ele fez a mesma coisa e disse mentalmente, estatísticas. E exatamente como Nilo havia adivinhado, estágio inicial nível 1 graus Celsius crocodilo mutante graus Celsius ostas blindadas pontiagudas metalizado status, no processo de evolução para o estágio intermediário nível 1 graus, este maldito crocodilo está fingindo estar morto. Nilo descobriu depois de ver que o corpo da cobra que havia enrolado o crocodilo estava cheio de buracos. A princípio, ele pensou que o motivo da morte da cobra fosse por causa da perda de sangue. Mas parece que não foi o caso. A cobra mutante na verdade morreu por causa dos buracos em seu corpo. Nilo pensou que, além da perda de sangue, outro fator que causou a morte do crocodilo foi a espiral esmagadora do corpo da cobra. Mas parece que o crocodilo estava apenas fingindo estar morto. Agora, Nilo podia dizer que sua pálpebra estava se contraindo. Quem você está tentando enganar? Nilo disse com raiva. Nilo ficou furioso por ser interpretado por um animal. Nilo levantou o pé direito e estava prestes a chutar esse crocodilo astuto levemente em sua barriga como um ato de vingança. Infelizmente,
O crocodilo foi mais rápido no momento em que sentiu que um chute se aproximava. Ele abriu bem os olhos e saiu do alcance de Nilo. Nilo não teve tempo de reagir, ou talvez ele não tenha reagido de propósito. Mas o crocodilo havia desaparecido há muito tempo e apenas as trilhas sangrentas de sua cauda sendo cortada permanecem visíveis no chão. Máximo estava tirando uma soneca a essa hora e se assustou com a comoção repentina. Ao ouvir a comoção, Máximo levantou-se abruptamente e sua orelha e cauda se ergueram no ar como um cão alerta. Depois de olhar para a esquerda e para a direita e não encontrar nada, Máximo caminhou em direção ao Nilo alegremente, com o rabo abanando atrás. Máximo então se deitou na frente de Nilo como se estivesse pedindo para ele subir. Nilo olhou para a direção em que o crocodilo havia tropeçado e decidiu não persegui-lo. Primeiro, o crocodilo não o fez e não poderia prejudicá-lo. Segundo, o crocodilo pode ter feito isso apenas para preservar sua vida. Por último, o crocodilo já havia corrido como um raio. Nilo então embarcou nas costas do Máximo. Máximo levantou-se instantaneamente depois de sentir que Nilo já estava sentado corretamente na sela. Máximo mudou pedindo a Nilo uma direção a seguir. Nilo decidiu ir e refazer seu caminho antes. Ele percebeu que os verdadeiros senhores neste barangay são os animais mutantes e não os zumbis. Bem, pode ter sido zumbis anteriormente, mas depois que os animais dos zoológicos sofreram mutação, parece que houve uma mudança de poder. Nilo não sabia como eles conseguiram sobreviver até agora, mas parece que eles superaram com sucesso a provação e já recuperaram a autoridade dos zumbis. Essa também pode ser a razão pela qual Nilo só viu zumbis de nível 1 na área externa do barangay. Nilo se recusou a acreditar que o crocodilo é agora o único animal mutante vivo. Deve haver alguns que estão se escondendo da vista ou alguns que já migraram. Nilo decidiu deixar os animais mutantes em paz. Ele não tem nada a ver com eles e mesmo que ele comece a matá-los, o que ele pode obter são apenas suas partes mutantes que são bastante inúteis para Nilo e que tem Assistance Story. HCK a razão pela qual ele saqueou os 2 cadáveres do leão mutante e da cobra mutante anteriormente foi que ele pensou que suas partes mutantes poderiam ser úteis para a próxima evolução de Máximo. Depois de experimentar o processo em primeira mão, Nilo não tinha nada a dizer, exceto que era horrível e desagradável. Era diferente de suas ações de enfiar os dedos na cabeça do zumbi antes, pelo menos durante esse tempo, ele poderia ganhar força e ponto do apocalipse. Ah! Que nostálgico! Pensou Nilo. Nilo e Máximo saíram do mini zoológico. Depois disso, eles circularam toda a vila de Anjin em busca de zumbis para matar. Nilo conseguiu matar 4 zumbis de nível 1 graus. 3 deles são animais zumbis, enquanto o restante é um zumbi humano que reteve um pouco de sua memória. A batalha foi sem graça, pois Máximo matou os 3 animais zumbis do nível 1 graus do estágio inicial sozinho. Nilo só decidiu se intrometer quando era o zumbi humano que Máximo estava enfrentando. O zumbi humano sabia usar um poste de metal como arma e Máximo levava golpes de vez em quando. O zumbi humano que Máximo lutou agora era mais forte do que o zumbi do chapéu de palha anterior, afinal. Nilo se intrometeu e matou o zumbi humano com um golpe rápido em sua cabeça. Não há muito o que fazer nesta vila. Os animais mutantes já haviam feito a purga. Nilo só queria saber o que acontecerá depois que os animais de estimação zumbis e os animais mutantes chegarem e causarem estragos neste lugar. Os animais mutantes aqui defenderão este lugar? Ou eles vão fugir como os animais mutantes na vila de Oli? Anteriormente Barangay Oli. Oli igual ao último, quando eles estavam saindo da vila de Anjin. Anteriormente Barangay Anjin, Nilo e Máximo não sabiam que o crocodilo de cauda cortada os seguia desde o incidente anterior, observando suas ações à distância. Anjin igual ao vento. Nilo pensou que quando eles chegassem à cidade de Daan, anteriormente Lungsuf Daan, a perseguição entre os animais mutantes e os animais de estimação zumbis poderia estar apenas 1 ou 2 aldeias atrás deles. Existem ainda outras aldeias depois da cidade de Daan. Mas Nilo não tem planos de ir até lá, será perda de tempo. Ele planejou subir de nível para o nível 2 enquanto estiver na cidade de Daan. Os pets zumbis também chegarão lá logo em seguida. Ele aproveitará essa oportunidade para farmar novamente. Depois de atingir o nível 2, Nilo planejava ir para a próxima cidade. Pelo menos, ele não deixará a cidade de Daan antes de atingir o nível 2. Quanto mais próximo estiver do centro, mais perigoso será. Com isso,
Ele precisa viajar novamente na estrada que havia tomado antes. Nele pensou que era melhor enfrentar os animais de estimação zumbis na cidade de Daan. A cidade de Daan tem muitos prédios altos que são ótimos para Snipping. O Snipping Slingshot fará novamente um show naquele local. Além disso, Nilo tinha 100% de certeza de que havia muitos sobreviventes lá. Eles devem ser capazes de fornecer alguma ajuda para ele. Claro, se possível, Nilo não quer mais encontrar sobreviventes. Será apenas muito pesado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.